junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Nesta noite eu quero convidar você a servir ao Senhor Jesus com o seu dízimo, com a sua oferta. Eu sei que todos os dias o Senhor te abençoa. E você pode nessa noite também estar abençoando a obra do Senhor. Se você está na sua casa e deseja abençoar esta obra, deseja ser um cooperador, entre em contato conosco, que nós podemos passar o nosso contato. Seja um abençoador da obra do Senhor. O Senhor Jesus tem feito grandes coisas pela sua vida. Faça também pela obra dele, porque a obra dele precisa.
A tua igreja precisa, o Senhor Jesus não precisa de dinheiro, mas a obra do Senhor precisa. E Ele nos abençoa para que nós possamos devolver a Ele. Nós apenas devolvemos a Ele aquilo que Ele faz para a gente de melhor. E nesta noite eu te convido para ofertar o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, glória. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha
neste momento de louvor. E nesta hora queremos apresentar o teu servo que irá ministrar a tua palavra, Senhor Jesus. Que os nossos corações nessa noite seja terra fértil, Pai. Que Ele venha semear a tua palavra, Jesus. E que nós possamos, Senhor Jesus, sairmos daqui nesta noite mais e mais cheios de Ti, porque a Tua graça nos alcança nesta noite, Pai. Obrigado, Jesus, por este momento. Amém? Glória a Deus. Quantos sentiram a presença de Jesus nessa noite? Então fala aí com Ele. Diz assim: Senhor, continua falando conosco. Fala para Ele aí, conversa com Ele. Fala: Senhor, continua falando com a gente. Nós queremos ouvir a Tua voz. Declara para Ele. Nessa noite, nós queremos entender um pouco mais sobre um assunto muito importante e às vezes pouco compreendido por muitos. Nós temos a capacidade de falar de assuntos que às vezes não temos o pleno conhecimento. Às vezes, quando a gente não tem conhecimento sobre um determinado assunto, em vez da gente dizer assim, eu não sei, mas quero aprender, às vezes a gente dá a nossa opinião baseado na nossa axiologia, sem ter informações para poder falar sobre aquilo. Você já prestou atenção que o brasileiro é algo assim tão peculiar, que na maioria das vezes, se você encontrar com alguém na rua e pedir uma informação, ela dificilmente vai virar para você e dizer assim, eu não sei. Ela vai ficar pensando, ela vai olhar para o lado, ela vai procurar alguma coisa, porque ela tem a obrigação de lhe dar uma resposta, mesmo que seja errada. Eu acho que se você descer aqui, tem um ali. E às vezes a gente faz isso também na nossa vida espiritual. Às vezes tem coisas de Deus que a gente não compreende, tem coisas da Bíblia que a gente não compreende, seja porque a gente ainda não estudou, a gente ainda não entendeu, e em vez da gente dizer assim, eu não sei, eu quero aprender, a gente faz a mesma coisa. E a minha oração, a minha luta é para que nós possamos, cada vez mais, estarmos num lugar de aprendizado, para que a gente tenha maturidade para dizer eu não sei, e para que a gente tenha sabedoria para buscar aprender, para buscar conhecer mais desse Deus tão maravilhoso que a gente serve. Sabe, eu tenho a maior humildade de dizer que estudo muito, que leio muito, que tenho várias Bíblias, vários livros, e me dedico ao máximo em conhecer mais Jesus. Mas eu tenho a maior humildade também de dizer que já falei muita bobagem por falta de conhecimento. Já falei muita coisa por achar que era muito sábio. E à medida que vai passando, quanto mais a gente vai entendendo de Deus, mais a gente vê que a gente precisa ser cada vez mais humilde e entender que às vezes a gente, quando acha que mais sabe,
menos sabe. Então, o que eu quero é que a gente seja mais bereano. A igreja bereana na Bíblia era conhecida por questionar as coisas. Paulo chegava para eles e dizia, olha, isso aqui é aquilo ali. Ele disse, não, mostra para a gente na Bíblia. Está escrito aonde isso? E eu quero que você questione as pessoas, o que elas te falam. Questione os vídeos que você assiste na internet. Questione com o seu pastor, com o seu marido, com o seu líder espiritual, com alguém que você conheça, que tenha mais conhecimento, que se dedique mais naquela área, que gaste mais tempo escutando sobre aquilo. Então, eu quero que você não engula as coisas porque alguém falou, porque está na internet. A internet dá voz para muita coisa boa, mas também para muita besteira. Amém? Então, o que eu quero? Alguém me perguntou, uma mulher de Deus hoje me perguntou assim, o que você vai pregar hoje, pastor? E aí, depois que ela me perguntou isso, eu comecei a pensar, o que eu vou pregar hoje? Né? Sobre o que eu vou pregar? E aí comecei a lembrar da minha mensagem, do que Deus tinha colocado no meu coração, e tentar entender sobre o que eu iria falar. E eu falei algo para ela, a minha resposta para ela, mas não vou revelar para vocês agora, senão estraga. Mas eu fiquei meditando e pensando nisso. E quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Eu quero falar nessa noite sobre a importância de ser igreja. No último grupo de vida que a gente teve, eu falei que a gente ia buscar entender mais sobre o que é ser igreja, de como ser igreja, de como é que funciona esse reino que nós servimos. Porque quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, a gente aceita o seu senhorio e o seu governo. E aí agora a gente passa a viver segundo este governo, e eu falei que a gente precisava entender mais e aprender mais sobre como funciona esse governo. E a gente vai partir do princípio, até a gente chegar na parte mais importante. A gente vai partir de a importância de ser igreja. Colossenses capítulo 1, verso 18. Nós vamos passear pela Bíblia hoje. A gente vai ler vários versículos. Então, como a gente ainda não tem um projetor, eu quero que você preste atenção à medida que eu for falando. E depois a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube a relação dos versículos citados. E você também pode pausar o vídeo lá e assistir. Eu queria falar para a igreja que nós não estamos transmitindo. Nós estamos com um problema técnico, a nossa internet parou. Só que a gente está gravando a imagem, gravando o áudio. E a gente vai subir posteriormente esse vídeo, esse culto, essa mensagem para as pessoas que não puderam vir hoje. Amém? Glória a Deus por a gente ter esse recurso. Glória a Deus pela vida das pessoas que nos ajudam não só a honrar o nosso Deus, quer dizer, não só a pagar a parcela desse equipamento, mas também que honram ao Senhor, que priorizam e que demonstram para Ele que o amam que o amam e o priorizam em tudo. Também com suas finanças. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz assim, ó: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Esse versículo é fantástico. Mas a gente vai ficar só com a parte A do versículo hoje, aonde ele diz assim, ó: Ele é a cabeça do corpo. Ele quem?
Jesus. Esse versículo está dizendo, Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então olha o que o versículo está dizendo. Jesus é a cabeça e o corpo de Jesus é a igreja. Aí agora presta atenção. Quem acha que pode viver Cristo sem congregar em uma igreja é semelhante a alguém que acha que pode cortar a cabeça do outro, muito bonito, porque o seu corpo é feio, e conviver só com a cabeça. Tem gente que acha que pode viver só com Cristo, que é o cabeça, sozinho na sua casa, só ele e Cristo, porque Cristo é o cabeça e ele é o principal, e eu não preciso congregar, eu não preciso fazer parte de uma igreja. Eu posso, Cristo é suficiente para mim. Essa declaração é semelhante a alguém que diz assim, ó, eu vou casar com fulana, mas não gosto do corpo dela. A cabeça eu acho linda. Vou cortar a cabeça, separar ela do corpo que não me agrada, porque tem as suas imperfeições, uma perna é maior do que a outra, a barriguinha está meio avantajada. Mas a cabeça é linda, perfeita, maravilhosa, o rosto é lindo, o cabelo é lindo. Então eu vou cortar o pescoço, vou ficar só convivendo com a cabeça e o corpo eu deixo lá, num cantinho guardado. Quem declara que é cristão e que quer viver em Cristo, mas que só quer conviver com a cabeça e não com o corpo dele, está vivendo Cristo de forma incompleta. Está deixando, pastor, quem é cristão em casa não é cristão. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você só está desfrutando de uma parte de quem é Cristo. E Cristo não é só cabeça. Ele diz que ele é um corpo. E um corpo sem a sua cabeça, ele é limitado. A cabeça sem o seu corpo, ela é limitada, porque a cabeça é quem guia, é quem comanda, é quem determina as ações. Mas sem um corpo, ela estará extremamente limitada. Imagina uma cabeça muito inteligente, fantástica, extraordinária. Ela sabe fazer cálculo, ela sabe aonde ir, ela sabe como chegar, mas ela não tem uma mão para executar nada. Ela não deixa de ser bonita, ela não deixa de ser bela, ela não deixa de ser inteligente, mas ela começa a ser limitada. Você que quer viver Cristo sozinho na sua casa, você está limitando Cristo e vivendo em partes, muito limitado do que Cristo pode te proporcionar. Amém? E agora o que eu quero que vocês entendam? O termo aceitar a Cristo. Às vezes as pessoas colocam esse termo de forma pejorativa. E às vezes as pessoas empregam esse termo aceitar a Cristo de forma errônea. E esse termo aceitar a Cristo não está limitado a uma determinada placa. Ou não está determinado a algum estilo de viver, como alguns pregam. Aceitar a Cristo, ele está mais ligado a você aceitar o governo de Cristo sobre a sua vida e viver segundo a vontade de Cristo. Porque imagina assim, você aceita se casar com fulana? Aceito. Você sabe que ao aceitar se casar com fulano, a partir de agora, você tem uma vida diferente? Você sabe que quando você aceita esse compromisso, você não é mais um só, mais dois. E que agora, se você for espirrar, você tem alguém para dar satisfação do seu espirro. Mas você tem alguém que também te dá satisfação em tudo, que te completa como a outra metade da laranja. Você aceita agora terem filhos, serem uma só carne nesses filhos,
Você aceita agora largar o seu estilo de vida antigo e viver de acordo este novo governo, porque anteriormente você se governava aonde você ia, aonde você queria vir, aonde você dormia. A partir de agora é nós vamos dormir, nós vamos chegar, nós vamos sair. Você aceita isso para a sua vida? Se você aceita, então você tem que viver conforme o que você declarou, o que você aceitou. Tem muita gente que foi lá e disse assim: eu aceito me casar com fulana. E aí pegou a esposa, colocou em casa e saiu para tomar cachaça com os amigos e beber e farrear, como se ele não tivesse aceitado o compromisso com a sua esposa ou com o seu esposo. Então, o que é aceitar Cristo na sua vida? Não é virar evangélico, assembleiano, presbiteriano, católico. Aceitar a Cristo é dizer assim, ó: eu reconheço o senhorio de Cristo, reconheço que Ele é Senhor e reconheço o sacrifício que Ele fez por mim na cruz, e eu aceito viver segundo o governo dEle. Eu aceito as regras do reino dEle e quero fazer parte desse reino. E eu aceito estar sujeito às suas vontades, mas também aos seus cuidados. Então a gente tem que entender que o termo eu aceito a Cristo é: eu aceito tudo o que vem dEle. Eu aceito a forma dEle governar. E aí agora você declara principalmente: eu aceito que a palavra dEle é a minha regra de fé e prática, e que eu aceito viver segundo ao que a palavra dEle diz. Aí agora, a gente vai para Colossenses. Depois de toda essa introdução, a gente vai passar um pouquinho para frente. Colossenses capítulo 3. Versículo 12. E aí agora, a gente vai ler à medida do que eu for falando. Nós não vamos ler o texto completo, mas à medida que eu for falando, a gente vai lendo, ok? Nós vamos ler só o capítulo 3, o versículo 12, apenas. Que diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Olhe para mim. Eu fiz uma introdução para te dizer o que significa aceitar a Cristo. É aceitar não uma placa, mas aceitar a palavra dEle como sua regra de fé e prática. É aceitar o governo dEle. E aí agora a gente vai falar um pouquinho mais do governo dEle. A gente aprendeu que não tem como eu aceitar Cristo só a cabeça. Porque Cristo não é só cabeça. Ele diz que Cristo, a gente leu no início que Cristo é um corpo. E um corpo é feito de cabeça, tronco e membros. Não existe Cristo só o cabeça sem a sua igreja. A gente leu que Ele é o cabeça da igreja, do corpo que é a igreja. E aí agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é ser igreja. E a importância de ser igreja. Não tem como eu dizer que aceito o senhorio de Cristo na minha vida, aceito a forma de Cristo governar, aceito Ele como meu protetor e Senhor, sem congregar em uma igreja, sem fazer parte de um corpo. A não ser que ninguém ainda não tenha me mostrado isso, me ensinado isso, não faz sentido eu dizer que aceito o senhorio de Cristo sem aceitar que esse Cristo não pode vir sem o corpo. Que esse Cristo não pode vir na minha vida sem a igreja. A igreja faz parte de Cristo.
Ela é o corpo dele. Então, ela é ele. Eu não posso separar a minha cabeça do meu corpo e dizer que a minha cabeça é alguém e o meu corpo é outro. Não, filho. O Ítalo é cabeça e corpo. Se você tirar a cabeça do Ítalo do corpo, o corpo continua sendo Ítalo. Incompleto, porque está faltando a cabeça. Ou se você deixar a cabeça do Ítalo e dizer assim, não, o Ítalo sem o corpo deixa de ser o Ítalo, não. Só está incompleto, porque está faltando o restante. Mas cabeça e corpo formam Cristo. Cabeça e corpo. Igreja e Cristo não podem ser separados. Não posso viver Cristo em sua plenitude sem congregar em uma igreja bíblica, sem fazer parte de uma igreja bíblica, sem fazer parte do corpo dele. Não tem como eu ser cristão só com a cabeça. Agora olha só o que é que o versículo diz. Colossenses. Portanto, agora ele está falando com quem? Ele está falando agora com o corpo de Cristo. Paulo agora se direciona à igreja de Colosso e agora ele fala com o corpo de Cristo, com os cristãos que aceitaram a Cristo, que aceitaram a tua palavra e que aceitaram o seu governo. Aí ele vira agora para esses cristãos e diz o seguinte, ó: portanto, povo escolhido, corpo de Cristo, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Para quê? Essa é a pergunta, porque ele começa dizendo assim, ó: vocês santos, igreja de Cristo, corpo de Cristo, vocês façam o seguinte, se revistam, se cubram de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Para que eu preciso disso? Sabe para quê? Para o versículo 13. Olha o que o versículo 13 diz. Revistam-se de tudo isso, profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí o 13 começa dizendo assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E agora o negócio começa a apertar. Porque para mim ser igreja, a minha primeira recomendação que Paulo dá para a igreja de Colosso, ele diz assim: vocês querem ser igreja? Não, ele diz: vocês que são igreja. Vocês que são igreja têm que estar vestidos, abraçados, guardados, cheios de muita compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, para poder se suportarem, às vezes, para poder perdoarem as queixas que tiverem uns contra os outros. E aí ele ainda conclui, ele termina de arrumar o pau na cabeça, dizendo assim, no finalzinho do versículo: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Para a gente viver em igreja, para a gente viver como igreja, para a gente viver em comunidade, como uma família, sem profunda compaixão, sem muita bondade, muita humildade, muita mansidão e paciência, é impossível. Sabe por quê? A gente vai precisar estar perdoando a queixa uns dos outros o tempo todo. Sabe o que o versículo está dizendo? Eu vou ter queixa da Késia. Eu vou ter queixa da Carol. A Carol vai ter queixa de mim. A Késia vai ter queixa de mim. O Gustavo vai ter queixa de mim. Eu vou ter do Gustavo. É inevitável. Quando você coloca mais de uma pessoa junto convivendo, vai ter desavença,
vai ter queixa. Só que aí agora o questionamento é o seguinte: o que eu faço com essa queixa que eu tenho da Késia? Porque ela é inevitável. Vão ter as queixas uns contra os outros. Conviveu com alguém, meu amigo, vai ter queixa. O questionamento aqui é o que você vai fazer com essa queixa. Você pode fazer várias coisas com ela. Olha só, Efésios 4:2. Sejam humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Por que fala tolerar? Não precisa você abrir não, mas Romanos 15:7 diz: portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Ser igreja é aceitar o meu irmão como ele é. E quem vai transformá-lo é Cristo. Quem vai transformá-lo é o Espírito Santo. A minha obrigação é de fazer como Cristo fez comigo. Para você que está tomando nota, Romanos 15:7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou. Ei, quando você chega para Cristo, Cristo vai olhar para você e dizer assim, ó: você quer me aceitar na sua vida? Aceitar o meu governo, a minha forma de conduzir, a minha forma de amar e de cuidar? Aí você diz, aceite. Cristo vira para você e diz assim, eu aceito você também da forma que você está. Com todos os seus erros, com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, com todos os seus pecados. Só que o negócio é porque às vezes a gente não quer aceitar o nosso próximo como ele é. Só que Cristo deixa bem claro, você tem que aceitar o teu irmão como Cristo aceitou você. E você sabe como é que foi que Cristo aceitou você? Sem reservas, sem mais, sem poréns. Não tem vírgulas. Cristo aceita você do jeito que você é. E você tem que aceitar o seu irmão do jeito que ele é. Ah, mas meu irmão é difícil demais. Suporta. Ah, mas tem hora que meu irmão, eu vou te contar, ele faz um negócio que me machuca. Suporta. Por isso que o versículo que a gente leu hoje começa dizendo, ó, profunda compaixão. O que é compaixão? Colocar-se no lugar do outro. O que eu faço com as queixas que eu tenho contra o meu irmão e o que o meu irmão faz com as queixas que ele tem contra mim? Você pode encontrar o teu irmão no supermercado e dizer assim, bom dia, paz do Senhor, como é que você está? E ele virar para você e dizer assim, bom dia, e virar as costas e sair. Você pode ter compaixão dele e dizer assim, cara, é domingo, de tarde, eu passei o dia em casa, descansando com a minha família, tivemos um almoço maravilhoso, eu sei que o irmão passou o dia trabalhando, está saindo agora, está estressado, está cansado. Isso é compaixão, isso é se colocar no lugar do outro. Sabe? Bondade, mansidão, tolerar. Gente, a gente não tolera carinho, amor. A gente tolera falhas, queixas. A gente tolera pessoas num dia ruim. E sabe o que a gente faz? Esquece que a gente tem que ter compaixão, se colocar no lugar do outro. E esquece que o outro também tem a mesma ordem de ter compaixão para comigo. Porque quando eu estou num dia ruim, você sabe o que o meu coração fala para mim? Fica só. Você não precisa levar suas queixas para ninguém e nem ser motivo de queixa para ninguém. Sabe o que a Bíblia me diz?
procure alguém para tolerar você hoje, nesse dia difícil. O primeiro sentimento que Satanás coloca no meu coração é: fica só, porque hoje você está dando dor de cabeça de Doril. Sabe o que eu faço? Eu disse: não, Doril não, vou caçar alguém para ter dor de cabeça comigo hoje. Eu não vou ficar só. A Bíblia diz que eu não tenho que ficar só. Paciência daqueles que congregam comigo, que são meus irmãos em Cristo, vão ter que me aturar. Vão ter que me suportar hoje. Porque quando o Kel está naquele dia complicado, eu suporto ele. Porque quando a Tiara está naquele dia complicado, eu suporto. Quando o Gustavo tá naquele dia que ele está... Você olha para ele assim, você diz: misericórdia, Jesus. Eu não vou falar nada, vou ficar quietinho, com medo de pegar uma bala perdida aqui em mim. Mas eu fico perto, eu suporto, porque eu sei que nesses momentos são os momentos que a gente mais precisa de alguém do nosso lado. E Jesus sabia disso. Você sabe por quê? Porque nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, sabe o que é que ele queria? Ficar junto de alguém. Quando Jesus se depara no momento onde ele tem que passar um sofrimento muito grande, e ele sai para orar, porque ele sabe que vai ser morto, que vai ser crucificado, que vai ficar distante do Pai, ele chama os seus amigos em Cristo e diz: suportem a minha tristeza comigo, fiquem comigo, vigiem comigo, orem comigo, não saiam do meu lado. Eu sei que eu estou difícil, eu sei que eu estou amargo, eu sei que está complicado, mas não saiam de perto de mim, me tolerem. E aí eu quero um pedido para a igreja, um Cristo ao qual eu faço parte. Me tolerem nos dias difíceis. Me suportem nos dias difíceis. Suportem-se uns aos outros nos dias difíceis. Assim é a família em Cristo. Eu não consigo me lembrar dessa história que o pastor Cláudio Duarte conta em uma das suas pregações. Um fato real. E toda vez que eu me lembro disso, eu não consigo não me emocionar. Ele disse que um certo dia um traficante entra na igreja, ouve a palavra de Cristo e diz: eu aceito esse Cristo. Eu aceito viver a vontade desse Cristo comigo. Eu quero essa palavra, eu quero essa Bíblia. E ele vai lá, faz a sua confissão de fé e começa a viver naquela família em Cristo. E aí ele ficou ali na igreja algum tempo, 1 mês, 2 meses, do 3º mês em diante o pastor disse que não viu mais aquele rapaz na igreja, que ele sumiu. Algum tempo depois ele encontra com aquele rapaz e questiona ele por que ele não estava mais indo para os cultos, que ele não estava mais fazendo parte das reuniões. Ele diz assim: pastor, o senhor vai me desculpar, mas o senhor me perguntou, então eu vou responder. Eu achei que a igreja, pelo que eu li na Bíblia e pelo que vocês falavam nos cultos, eu achava que a igreja iria me acolher como uma família, que iria me proteger, que iria estar do meu lado, que iria me tolerar e que iria estar comigo quando eu precisasse, estar comigo nos dias que eu fosse suportável. Só que eu descobri que a minha gangue era mais família do que a igreja de vocês. Que a minha gangue se importava mais comigo, e que tinha mais paciência comigo, e que tinha mais amor comigo, do que a igreja de vocês. Ele disse que aquilo doeu no coração dele. E dói no meu, quando eu penso. Que como é que alguém ouve a gente falar como a gente fala de Cristo, de família, de amor, de tolerância, de perdão, e ele às vezes vem para cá e não consegue sentir-se em família. Nós precisamos ser mais família do que a gangue. Nós precisamos viver essas palavras que nós pregamos.
Nós precisamos ser a Bíblia que muitas pessoas leem. Agora, olha só, quando a gente lê a parte do versículo aonde fala como Cristo nos perdoou, me faz lembrar do mandamento de Cristo de que, porque nós perdoamos, porque nós fomos perdoados, nós temos que perdoar. Olha só o que Mateus 6,12 fala. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Olha só o que Mateus 6, 14 e 15 diz. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Mateus 6, 14 e 15, não sou eu que estou dizendo. Sabe o que esse versículo está dizendo? Está dizendo que se eu não perdoo o meu amigo, Cristo não pode me perdoar. Aí a gente vai para Lucas 7,41, e aí Jesus conta uma seguinte história. Um homem emprestou um dinheiro a 2 pessoas, 50 moedas de prata, e a outro 50. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Pedro respondeu: suponho que aquele que perdoou a dívida maior. E Jesus respondeu: você está certo. A Bíblia diz que Jesus perdoou de nós uma dívida impagável. O que a gente devia pelos nossos pecados era a morte. E ele foi lá e morreu no nosso lugar e pagou os nossos pecados. Aí o meu irmão me trata mal num dia ruim, e eu viro para ele e diz assim: perdoa não. Não. Aí agora a gente vai mais fundo. Não existe pecado. Não existe injustiça. Não existe nada que alguém tenha cometido contra mim que seja maior do que as coisas que eu cometi contra Cristo. O salário do pecado dele é o meu perdão. O salário do meu pecado em relação a Deus era a morte. A Bíblia fala que nós éramos inimigos dele. E ele morreu para poder pagar o pecado do teu inimigo. E aí agora o meu irmão faz uma coisa para mim, e eu não digo: não dá para perdoar isso não. Como eu posso ser igreja sem perdoar, sem conviver, sem suportar? E por causa dessas coisas, ou por não saber lidar com essas coisas, existem muitas pessoas frustradas, decepcionadas, tentando ser cristão sozinho em casa. Mas hoje eu quero te dar 2 receitas e uma resposta para 2 perguntas muito fortes. Como então perdoar? Outra pergunta muito forte: como saber se perdoamos? Existem 2 perguntas agora nisso tudo que eu falei. Porque eu falei da importância de perdoar. De que se eu não perdoo o meu irmão, não sou perdoado de Cristo. Quem falou foi a Bíblia, não foi eu. Eu li, citei os versículos, você pode ler quando você chegar em casa e reolhar lá e dizer assim: não, será que o pastor falou bobagem? Não, o pastor não falou bobagem não. Está lá em Mateus 6, 14 e 15. Em casa você lê e marca na sua Bíblia.
Jesus fala claramente, se o seu Pai Celestial os perdoou, os seus pecados, mas você se recusa a perdoar o pecado do outro, seu Pai não perdoará o pecado de vocês. Agora vamos lá. A Bíblia nunca vai mandar eu fazer algo e não me dar o caminho das fontes. E não me dar o caminho das águas. A Bíblia nunca vai dizer assim, faça isso, ponto. Se vira, nego, dê seus pulos. Deus é um Deus tão extraordinário que Ele dá uma pergunta de múltipla escolha para a gente. Ó, tem o caminho A e o caminho B. E aí depois ainda vira e diz assim, ó, o certo é o B. Vai no B que você não erra. Então, Jesus não pede a gente para poder suportar uns aos outros e estar perdoando uns aos outros as nossas queixas, sem ensinar como é que a gente faz para fazer isso. E eu quero responder com um versículo essas duas perguntas muito importantes. Como perdoar e como saber se eu perdoei? Agora eu quero que cada um de vocês abra a sua Bíblia, marque nela, rabisque, faça um print, mande imprimir um cartaz bem grande, botar na entrada da tua rua. Não, exagero, mas só marcando na Bíblia já está bom. Quem está em Colossenses 3? Vai aqui o segredo para você conseguir perdoar e para você saber se você perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Olha só o que o versículo diz. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Sabe qual é o segredo para perdoar? A queixa que você tem contra o teu irmão? Que a paz de Cristo seja o juiz que vai julgar aquela queixa no teu coração. Quando você tem uma queixa contra o teu coração, contra o teu irmão, ela vem para o teu coração. E aí agora essa queixa, sabe o que acontece com ela? Muitas vezes, quando alguém faz algo ruim para nós, o nosso coração se enche de tristeza. E se não vigiarmos, se transforma em mágoa, depois em raiva, depois em ódio, e esse ódio vai aumentando cada vez mais. O cristão precisa entender que esse tipo de sentimento não pode estar em seu coração. E você sabe como é que eu permito que ele fique no meu coração? Quando a queixa contra o meu irmão é julgada pelo meu coração, sem o juiz correto. Porque quando eu tento ser o juiz que vai julgar a queixa do meu irmão, essa queixa vai se tornar em ódio. Mas se eu deixar a paz de Jesus Cristo ser o juiz no meu coração que vai julgar a queixa contra o meu irmão, aí eu vou conseguir perdoar. Como é que eu consigo perdoar? Quando a queixa contra o meu irmão for julgada no meu coração, não por o juiz Ítalo, porque o juiz Ítalo vai ser sempre injusto. Mas se eu deixar a paz de Cristo tomar conta do meu coração, e se eu deixar que essa paz seja o juiz que vai julgar a queixa contra o meu irmão, eu vou conseguir perdoá-lo. E esse mesmo versículo responde a segunda pergunta: como é que eu sei que eu perdoei? Olha só o que o versículo diz. O versículo diz o seguinte, ó: visto que vocês foram chamados para viver em paz.
Irmão, você não foi chamado para viver com o coração amargurado, cheio de tribulação. Você foi chamado para viver em paz. E olha só o que o versículo fala. Como membros de um só corpo. Vocês foram chamados para viver em paz na igreja de Cristo, em comunhão com os outros membros desse corpo de Cristo, ligados com a cabeça, juntos, perdoando as queixas uns dos outros. E você sabe quando é que eu sei que eu perdoei? Quando eu lembro do mal que me foi feito, quando eu encontro com a pessoa e o que eu sinto no meu coração é paz. Quando eu encontro com alguém que me fez mal, sabe o que é que eu tenho que sentir aqui dentro? Paz. Porque eu fui chamado para viver em paz, como membros de um só corpo, e em paz agradecer por fazer parte daquela família. E aí, meu irmão, se o juiz que está no teu coração julgando as transgressões do teu irmão não é a paz de Cristo, peça a Ele, ore a Ele: Senhor, que a tua paz seja o juiz. Eu quero viver em paz. Eu quero estar. Você sabe aquela paz que excede o entendimento? Você sabe aquela paz que ninguém consegue compreender? Você sabe aquela paz que as pessoas olham assim e está tudo desabando em volta de você e você está assim tranquilo? Não, meu amigo. Jesus está no comando. Jesus está no barco. Eu estou em paz. Eu estou em paz com você. Entenda, o versículo não está dizendo que eu tenho que pegar alguém que me fez mal e colocar dentro da minha casa para eu saber que eu perdoei ele. O versículo não está dizendo que eu tenho que pegar alguém que me prejudicou e colocar ele dentro do meu trabalho, dentro da minha empresa, dentro da minha família, na intimidade do meu lar, para poder eu provar que eu perdoei ele. A prova de que você perdoou, sabe como é que é? Paz. Você só precisa de lembrar e sentir paz. E se você, enquanto eu falava, lembrou, e o que veio no seu coração foi angústia, tormento, foi agonia, eu quero orar por você, porque Jesus quer que você tenha paz. E que de hoje em diante, você possa compreender que todas as vezes que você tentar ser o juiz, você vai cometer uma injustiça contra a transgressão do teu irmão. Porque ela vai chegar, ele vai falhar com você. E quando você for julgar as falhas dele e no seu coração você for o juiz, você vai falhar. Aquela transgressão dele vai virar uma mágoa e vai evoluir para um ódio. Mas se você deixar o juiz no teu coração ser a paz de Cristo, você irá ficar em paz. Amém? Agora olha só o que é que o final do versículo diz. Na verdade, o versículo 14, ele diz o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Como é que a gente consegue ser um corpo e ficar ligado? O que um elo faz? Liga um ao outro. Então entenda, o que liga o corpo de Cristo? O que liga o braço no corpo, e a perna no corpo, e o dedo no braço, e a unha no dedo? A palavra que a gente acabou de ler diz assim, ó, o elo de ligação é o amor. E o amor aqui não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com atitudes. Você quer ser um cristão? Tem que aceitar o domínio de Cristo.
para ser cristão e dizer que aceita Cristo e aceita a forma dele governar, você não pode deixar de viver em uma comunidade cristã, de fazer parte de um corpo de Cristo. E fazer parte de um corpo não é ficar isolado numa gaveta como um dedo que foi cortado e colocado no gelo e jogado lá no freezer. E dizer assim, ó, eu sou parte do corpo do Ítalo. Ser parte do corpo não é ser um pedaço dele, é estar ligado nele. Se eu corto o meu dedo, boto num freezer, esse dedo vai ser do Ítalo? Sim, vai ser. É o meu dedo que está lá no freezer, separado do corpo. Mas me diz, qual é a função desse dedo lá no congelador, distante do corpo? Nenhuma. Para ele ter função, ele tem que estar ligado, conectado. Porque aí ele vai apertar os botões aqui, para a gente poder transmitir o culto. Ele vai apertar aqui, clicar e vai fazer, e vai desligar, e vai ligar, e vai fazer muita coisa no corpo. E vai ser muito útil, mas para isso ele tem que estar ligado. E o elo de ligação do Ítalo no corpo de Cristo é o amor. É o amor de Cristo que me liga ao restante dos membros desse corpo, que são vocês. E a gente não tem que se ligar um no outro pelo que você faz de bom ou de ruim para mim. Pelo teu modo de andar, de vestir, pela forma com que você me perdoa. Não, o meu elo de ligação com você é o amor. E amor aqui não tem que a ver com sentimento. Amor aqui tem a ver com compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. São atitudes que eu decido ter para ficar ligado a você, como corpo de Cristo. E para terminar, olha só o que o versículo 16 nos fala. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha só o que ele diz. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em teu coração. Gente, a palavra de Deus tem que habitar ricamente. Como é que a palavra de Deus habita ricamente num coração que não lê? Como é que a palavra de Deus habita ricamente num coração que não ouve? Como é que a palavra de Deus habita ricamente num coração que não procura saber mais sobre essa palavra? Ele diz, sabe para que você tem que ter a palavra de Deus ricamente no teu coração? Para que você possa aconselhar uns aos outros, ensinar uns aos outros. Entenda que aqui a Bíblia não está falando, pastor tem que ter muita palavra de Deus no teu coração para ensinar para os membros. Ele diz assim, ó, você como membro do corpo, ligado pelo elo do amor, você tem que estar lendo a Bíblia para estar cheio dela, para que nós possamos estar ensinando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, porque a gente vai estar cheio e rico da palavra de Deus. Amém? Eu quero convidar você para ficar de pé nessa noite. Eu quero orar por você. Quero orar por você que, principalmente, às vezes está nos ouvindo em casa, ou está nos ouvindo aqui no nosso culto, e tem dificuldade de perdoar. E tem dúvida ou certeza de que não perdoou alguma coisa que precisava ser perdoada. Como é que você sabe? Se você, quando lembrou, não sentiu paz, a gente vai orar hoje para essa paz chegar. Se quando você tem julgado as transgressões do teu irmão, o juiz não tem sido a paz de Cristo no teu coração, se você não está em paz para julgar essas coisas, hoje ela vai chegar em nome de Jesus.
Aí onde você está, feche seus olhos. Pai querido, nessa noite, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja, a partir desse momento, sendo o juiz em nossos corações, para que a gente possa julgar as transgressões dos nossos irmãos, para que a paz esteja sendo o nosso juiz, a paz do Senhor seja o nosso juiz. Pai querido, se alguém aqui neste momento nos ouve, ou aqui presente, ou no culto em casa assistindo esse vídeo, e quando ela lembra de algum mal que foi feito, ela ainda sente angústia e não consegue sentir paz, neste momento eu ministro a tua paz no coração dessa pessoa que me ouve. Nesse momento eu ministro a paz sobre essa mágoa, sobre essa transgressão, sobre esse ataque, sobre essa ferida. Nesta noite, pelo poder dado a mim pelo Espírito Santo de Deus, eu ministro a paz. Eu declaro a paz nesse seu coração hoje. Jesus hoje tira essa angústia. Jesus hoje tira essa tribulação, esse tormento. E eu ministro a paz de Cristo quando você lembrar dessa ofensa a partir de hoje. E a partir de hoje o perdão entra no teu coração em nome de Jesus Cristo. E a partir de hoje essa paz será o juiz em teu coração. E nunca mais habitará mágoa nele, e nunca mais habitará ódio nele, e o nome do Senhor será glorificado e honrado através da tua vida, e que você possa ter a liberdade e a paz de viver em comunhão no corpo de Cristo, e seja grato por isso, e que o elo que nos una seja o amor em Cristo Jesus. Que eu possa compreender, que você que está me ouvindo possa compreender a importância de fazer parte do corpo de Cristo, não de ser um dedo congelado, sem função no corpo, mesmo que ainda sendo parte. Jesus quer que você seja útil nesse corpo. Jesus quer você ligado nele, trabalhando, cheio de vida. E para isso você precisa de paz. E nessa noite eu ministro a paz. Eu declaro a paz do Senhor Jesus na tua vida. A paz do Senhor Jesus no teu coração. A paz toma conta do teu coração nessa noite, como ela nunca tomou antes. E a partir de hoje só quem vai habitar aí é a paz dele. E ela nunca mais vai sair daí. E você vai estar ligado no corpo dele, sendo útil como nunca foi antes. Para a honra e glória do Senhor Jesus eu declaro. Amém. Glória a Deus. Estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Que a paz de Cristo seja o juiz em teu coração.
Vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E nós possamos ser agradecidos por isso. Que a paz do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão e a consolação sejam com todos vocês. Quando Glória a Deus! Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão,